Então, bom dia a todos. A partir deste momento, esta reunião está sendo gravada. Estamos no dia 21 de setembro de 2024, sábado, agora são 9h06. Estamos começando a nossa 45ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o ter forte e persistente anseio que penetre até na subconsciência. Este tema está na página 220 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, e na caderneta de Filosofia Inamori, aquela de capa preta, está na página 63. Com esse tema de hoje, estamos iniciando o capítulo Persistir na Inovação até Concluir. Mais gente entrando, Emerson Yamamoto, bom dia. Paulo Henrique Barbosa. Bom dia a todos. O Jorge Sato, que entrou agora. Amanhã, dia 22 de setembro, começa a primavera aqui no Hemisfério Sul, né? Quando a inclinação da Terra, ela fica perpendicular à linha do Sol, certo? A linha do Sol na linha do Equador, né? Que é o tal de solstício de primavera, isso? Essa inclinação da Terra vai até 22 de dezembro, quando ele fica perpendicular na linha do Trópico de Capricórnio, que passa aí em Sorocaba, né? Diz que Marcelo? passa. Trópico de Capricórnio passa aqui em São Paulo. Passo todo dia por ele lá. Você sabia que Trópico de Capricórnio ele vai mudando todo ano? Bom, isso aí Eu mesmo achava já que era não uma coisa sei. fixa, mas diz que ele está encolhendo. Agora está em 23 graus e 26 minutos, que vai estar diminuindo aí. Então, a continuar desse jeito, esse ano nós estamos batendo o recorde de calor, né? E de queimadas também. E aí eu estava fuçando aqui nas anotações, eu vi de novo aquele hotel de 1.300 anos lá no Japão, Hotel Termal Hoshiryokan, que ele diz assim: para sua condição de perenidade, identificou-se como característica marcante o ideal estabelecido em sua própria missão. Ele diz aqui, primeiro, tomar cuidado do fogo. Segundo, aprender com a água. E terceiro, cooperar com a natureza. 1.300 anos atrás ele falava fogo, água e natureza. É o que está acontecendo hoje, né? Então, vamos lá. A busca do crescimento econômico como solução para tudo criou o conceito de gestão por resultados, o que culminou na invenção dos descartáveis, que alterou o destino do planeta. Os descartáveis alteraram o padrão de consciência e implodiram a moral da humanidade. Passou a ser normal a ideia de que qualquer coisa que não presta mais basta jogar fora. Na verdade, atingimos o nível de ganância mais baixa como ser humano. Permitimos que sejamos dominados pela supremacia dos plásticos. Desde copos, pratos, roupas, carro, qualquer coisa que não tivesse mais uso poderia ser substituída facilmente. As máquinas que antes duravam décadas, agora são fabricados para quebrar rapidamente a fim de vender o próximo modelo. Os descartáveis varreram o conceito de durabilidade e caímos na cilada de achar que tudo é descartável. E diga-se de passagem, até os cônjuges hoje em dia, né? E chegamos ao ponto onde estamos agora. Fogos devastando a natureza, águas inundando uma parte, água secando em outra parte, arrasando a natureza aqui. A natureza está gritando, como diz os jornalistas. Por isso, sim, tomar cuidado com o fogo, aprender com a água e respeitar e cooperar com a natureza. Bom dia mais uma vez, o Hélio Junge que entrou. Muito bem. Alguns avisos aqui, eu sempre reforço. Durante a reunião, pedimos que mantenha o seu microfone fechado. Eu sou Paulo Seiji e junto com o seu Minoru Takano, que hoje está de viagem na Europa, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudos de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, sempre com o apoio do seu Katsuhide Itagaki. Para maiores informações sobre como implantar filosofia empresarial na sua empresa, bem como sobre os métodos de formação de grupo de estudo de filosofia dentro da sua empresa, vocês poderão entrar em contato através do e-mail embraf.p@gmail.com.
também sobre os livros de filosofia Inamore pelo mesmo e-mail, embraf.p@gmail.com. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os novos seguidores no YouTube que se inscreveram, o Everton Luiz, a Silvana Sayuri, o Pedro Leopoldo Filho, Ângelo Proença e Cláudio Watanabe, e provavelmente foi de número 235 no canal do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que alcançou 24.396 visualizações esta manhã. Nosso muito obrigado. Sobre o tema de hoje, ter forte e persistente anseio que penetre até na subconsciência, o que o Inamore quer dizer com anseio que penetre até na subconsciência? É que cada vez que a gente estuda, o nível de compreensão vai modificando, né? Eu encontrei algumas palavras de um líder religioso que diz assim: é um querer ardente acima de qualquer desejo do coração. Este querer precisa ser seguido pelo pensamento contínuo no espírito, né? Que o mundo material só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual. Precisa consistência no alvo, continuamente. Né? O Inamore fala, não é aquele negócio de querer por uns 2, 3 dias e achar que já vai materializar. Então, ele começa falando para alcançar uma meta elevada, né? O que precisa? Ele defende, precisa tornar-se um ser humano diferente, acima da média. Seria como a diferença entre um nadador amador e um nadador profissional. Em qualquer esporte, quando compara o desempenho de um profissional com o de um amador, a diferença é gritante, né? Outro dia assisti um vídeo que colocava nadadores amadores na raia e um profissional no meio. Aí quando dá o início, todos os nadadores amadores, eles tipo caem na água e começam a nadar. E o profissional tá de pé esperando, ele não pode cair na água. Aí fica, sei lá, quantos segundos esperando, né? Quando os nadadores amadores estão, acho que na metade da piscina, aí fala, pode pular. Aí o profissional, tchum, ele entra. E aí ele começa a nadar. Deve ser aquela raia de 50 metros, né? Ele chega na frente de todo mundo. Caraca, olha a diferença de desempenho, assim, não tem comparação. Lógico, isso é um desempenho físico, né? Só que entre funcionários, trabalhadores comuns de empresas normais, como é que mede essa superioridade, essa diferença de desempenho, não é? É isso que acho que o Inamore fala. Uma empresa que um administrador ele é devagar, ele não exige muito, ele é indisciplinado, relaxado, os funcionários acabam entregando o trabalho conforme o nível de exigência desse chefe, né? Agora, uma outra empresa do mesmo ramo, para poder comparar, cujo administrador é apaixonado pelo que faz, tem alta expectativa, garra, ambição, um alto grau de exigência, tem disciplina, determinação e todas essas coisas aí. O que acontece? Os funcionários têm um grau de entrega também elevado, compatível com essa filosofia do líder, né? São empresas que pagam melhor e os funcionários produzem muito mais. É diferença aí. Então, quando o Inamore fala em forte e persistente anseio, né, está falando em busca por um nível de excelência superior, diferente. Há um patamar da diferença do amador para o profissional. Como que vão medir isso daí? Não sabemos. No vídeo, né, ele explica através de alguns exemplos como acessar a subconsciência, mas esse assunto, para mim, cada vez que estudo o assunto e comparo também com outras literaturas, tem uma profundidade danada isso. Esse vídeo tem 13 minutos, vou compartilhar o vídeo, então, acompanhar o que o mestre está nos falando. Nesse subitem, menciono o seguinte sob o título de ter forte e persistente anseio que penetre até na subconsciência. Eu escrevi o seguinte:
Para alcançar a meta elevada, é necessário, primeiramente, ter um forte e persistente anseio de como gostaria de ser. Qualquer que seja essa meta, desenvolvimento de novos produtos ou melhoria da produtividade, etc., deve-se incutir na mente o forte desejo de levar a cabo, custe o que custar. Ao mentalizarmos o nosso puro e forte anseio, dia e noite, de forma constante, isso irá penetrar até em nossa subconsciência. Quando atingirmos esse estado, distintamente da nossa parte consciente, que pensa com a mente, a nossa subconsciência irá atuar, mesmo quando estivermos dormindo, e manifestará força extraordinária, direcionando-nos, assim, para a realização do nosso anseio. É muito importante, por isso vou ler de novo. Para alcançar a meta elevada, é necessário, primeiramente, ter um forte e persistente anseio de como gostaria de ser. Qualquer que seja essa meta, desenvolvimento de novos produtos ou melhoria da produtividade, etc., deve-se incutir na mente o forte desejo de levar a cabo, custe o que custar. Ao mentalizarmos o nosso puro e forte anseio, dia e noite, de forma constante, isso irá penetrar até em nossa subconsciência. Quando atingirmos esse estado, distintamente da nossa parte consciente, que pensa com a mente, a nossa subconsciência irá atuar, mesmo quando estivermos dormindo, e manifestará força extraordinária, direcionando-nos assim para a realização do nosso anseio. O que gostaria de reforçar aqui é o trecho ter forte e persistente anseio, que, em outras palavras, seria pensar forte, persistentemente, de que maneira quero viver a minha vida, ou como gostaria que ficasse a minha empresa. Só assim que se consegue permear esse anseio até a subconsciência. Logo, o que seria essa subconsciência? Eu a defino assim. O que utilizamos normalmente é a consciência efetiva. Lembrem-se, senhores, de quando tiraram a carta de habilitação. Primeiramente, para aprender, pensava-se mentalmente que se deve segurar com a mão direita, pisar na embreagem com o pé esquerdo, mudar a marcha com a mão esquerda. Lembrando que, no Japão, a direção fica do lado direito, não esquerdo. Mesmo depois de aprendido todo o processo, era difícil praticar sozinho exatamente como foi ensinado. Normalmente, os movimentos das mãos e dos pés ficam desincronizados, o que me fez levar bronca do instrutor, que ironicamente dizia que esperava um pouco mais por eu ser presidente da empresa, irritando-me. Mas a verdade é que não se consegue fazer exatamente como deseja. Acredito que todos já tiveram semelhantes experiências. A razão disso é que, nesses momentos, estamos utilizando a consciência efetiva. Mesmo levando broncas do instrutor, se houver persistência no treino, o desempenho melhorará gradativamente a ponto de se conseguir a carta de habilitação. Se continuarmos a dirigir, perceberemos em algum momento que não pensamos mais antes de frear ou de pisar na embreagem. Fazemos automaticamente no dia a dia, freando quando sentimos certo perigo e até mesmo cometemos a façanha de desviar de carro que vem da direção oposta em uma rua estreita. Nesse momento, não calculamos quanto de espaço sobraria na hora de passar com o carro com tanto de largura na rua, de tantos metros. Ademais, quando dirigimos com o pensamento voltado aos problemas da empresa, percorremos centenas de metros sem perceber. Isso porque dirigimos com a subconsciência, em vez da consciência efetiva. O mesmo acontece na linha de produção. Quando se é alocado em uma nova linha, procura-se aprender o processo através da consciência efetiva, pensando que tal peça deve ser montada primeiro e em seguida fixá-la com os parafusos, etc., até assimilar todo o procedimento. Esta é a razão de alguns dos novos operários, recém-saídos do colegial, pedirem demissão dentro de um mês depois de alocados na linha de montagem da fábrica, por sentirem os ombros tensos e as vistas cansadas. Contudo, com o passar de 3 meses, começam a se sentir mais leves, porque no início trabalham com consciência efetiva. Isso os deixava mais cansados e com os ombros tensos. Com
Contudo, à medida que adquirem habilidade, como no exemplo de dirigir carro, os movimentos das mãos tornam-se automáticos e sente-se menos cansaço, sem incômodos no corpo. Podemos falar também dos carpinteiros que utilizam ferramentas como a plana e a serra, enquanto aprendizes utilizam a consciência efetiva para aprender a técnica e, portanto, sentem-se muito cansados. Esse cansaço ameniza quando acostumam com o trabalho. Dizem que tudo que o homem aprende, pensa, sente, experimenta, desde o seu nascimento até a sua morte, fica armazenado na subconsciência. E a sua capacidade é dezenas de vezes maior do que a da consciência efetiva que utilizamos nesse momento. Alguém já ouviu falar que o homem revive as memórias do passado diante de risco de morte ou quando fica entre a vida e a morte? Por exemplo, um alpinista sofre um acidente durante a escalada e cai de uma altura de centenas de metros. Durante a queda, disse que toda lembrança de sua vida passa pela cabeça em alguns segundos, como uma lanterna rotativa. Acho que esse tipo de experiência não é algo tão raro de se ouvir. As lembranças da infância, as quais não são recordadas com a consciência efetiva, são projetadas na mente como um filme de cinema. Isso nada mais é que a revivência momentânea do conhecimento, da consciência, acumuladas na subconsciência no momento em que a vida está ameaçada. Para utilizar a subconsciência no dia a dia, é necessário manter forte pensamento até que este seja nela gravado. Em outras palavras, pensar repetidamente até que se permeie na subconsciência. Mesmo nos negócios, obtém-se excelentes resultados quando se faz uso do subconsciente. Suponhamos que se pense diariamente numa forma de melhorar a empresa. Quando esse pensamento penetra no subconsciente, pode-se ser surpreendido com ideias maravilhosas. Edison, considerado o rei da invenção, diz: o gênio possui 1% de ideias surpreendentes e 99% restantes são de esforço. Porque ele se dedica dia após dia em seus experimentos, pensando somente nesses. Gradativamente, isso atinge a sua subconsciência até que em um determinado momento surgem ideias maravilhosas. Assim, se pensarmos seriamente 24 horas por dia sobre o trabalho ou sobre a administração da empresa, quando menos se espera, haverá a atuação do subconsciente e virá uma ideia fantástica. A maioria dessas ideias é das que atingem o cerne da questão enfrentada naquele momento, através das quais, portanto, obtém-se solução imediata. Desde jovem, frequentemente acordava de súbito durante a madrugada, pois que nessa hora vinha uma ideia à mente, a qual anotava na caderneta deixada na cabeceira antes de pegar novamente no sono. No dia seguinte, colocava tal ideia em prática assim que chegava à empresa. Há também casos como este. Suponha-se que estou muito preocupado com o futuro da minha empresa, pois percebi que se continuasse exatamente como estava, a sua sobrevivência estaria ameaçada. Como saída, penso em diversificar as atividades ou elevar a atual tecnologia. Mas, para tanto, faltam-me experiência e estudo, tampouco tecnologia. Logo, fico com esse pensamento dia e noite. Acabo então me encontrando com alguém inesperado, seja numa festa de reencontro de colegas da mesma classe da escola onde nos formamos, ou em outra reunião qualquer. E tal encontro progride da seguinte maneira: o que você faz hoje? Faço esse tipo de trabalho, utilizando tal tecnologia. Percebo então que se trata da tecnologia pela qual estava à procura. Logo, peço para que me fale um pouco mais dela. Em certo momento ele diz: na verdade, eu gostaria de fazer tal coisa, mas minha empresa não permite. Nesse momento, convido-o para trabalhar em minha empresa, apesar de modesta ainda, ressaltando que nela terá a oportunidade de aproveitar a tecnologia que tanto desejava utilizar. Esses acontecimentos parecem obras do acaso, mas creio que sejam provocados pela subconsciência. O administrador de empresa não precisa de um indivíduo com capacidade universal. Eu mesmo, apesar de ter sido administrador da Kyocera, não me envolvia em todas as atividades do grupo. Quando eu tive o forte desejo de fazer algo a ponto de estimular o meu próprio subconsciente, especialistas de diversas áreas chegavam a mim como que atraídos pelo meu forte sentimento e cooperavam para o desenvolvimento desse projeto. Isso possibilitou que a Kyocera chegasse onde está hoje. Por outro lado, se eu não tivesse um desejo intenso a ponto de estimular o meu subconsciente, não teria percebido a presença desses excelentes elementos, por mais que passassem diante do meu nariz. Qualquer pessoa poderá ter um forte e persistente anseio que penetre até na subconsciência se ela pensar repetidamente com muita seriedade e persistência.
Quando se trata de funcionários graduados, é muito difícil convencê-los quando não há uma explicação teórica racional. Por isso, quando tentava explicar-lhes sobre a necessidade de manter forte anseio, costumavam contra-argumentar. Contudo, a maioria das pessoas do mundo que tiveram sucesso diz o mesmo. As coisas acontecem conforme pensamos. Se lerem a história sobre os que são bem-sucedidos, na maioria dos casos, chega-se a esse mesmo ponto. Mesmo o budismo prega que tudo o que ocorre ao seu redor está conforme o seu sentimento. E admoesta dizendo, se você está infeliz e a sua empresa não vai bem, tudo é o fruto do seu pensamento. Em outras palavras, o sentimento persistente que se mantém com intensidade na mente vai se transformar em realidade. É uma verdade universal e o uso ou não do subconsciente não passa de um dos processos. O desejo, quero ser assim a qualquer custo, se tornará realidade. Contudo, parece-me que muitos não acreditam nessa verdade e, por conseguinte, fracassam, imitando simplesmente os vencedores, achando ser fácil obter sucesso. Persistir com o desejo ardente não significa pensar por uns 3 dias, talvez nem por um ano, embora haja quem consiga concretizar esse período. A diferença não seria o tempo, mas a intensidade do anseio. É muito difícil fazer com que acreditem nisso, por não haver uma definição clara como 1 mais 1 igual a 2. Mas quem já obteve sucesso, acenará com a cabeça. Em contrapartida, aqueles que não conseguem obter sucesso são os que não querem acreditar nessa verdade. Por não acreditar, não abraçam um forte anseio e, por conseguinte, não atingem suas metas. Digo sempre que, em nenhum momento, por mais difícil que seja a situação em que se encontrem, não devem olhar para o seu futuro e o da empresa com pessimismo. É preciso convencer-se de que a sua vida será um mar de rosas e com um amplo caminho aberto, ou que sua empresa prosperará cada vez mais, embora ora enfrente dolorosas dificuldades. O mesmo digo quando se trata de problemas de saúde. De nada adianta ficar pessimista devido à doença, pois tal estado de espírito acaba atrapalhando a cura. A morte é um processo que todo ser humano enfrentará um dia. E sendo assim, em vez de ficar deprimido, preocupado com o seu negro futuro, convença-se de que, sem dúvida, obterá cura e acredite em um futuro brilhante. Se apesar de tudo vier a falecer, tem que se aceitar. A vida, na essência, é assim mesmo. O senhor Tempu Nakamura, mencionado por mim anteriormente, expressa da seguinte maneira sobre o que falamos até agora. O anseio persistente vai tornar-se realidade, e já adotei como o slogan da Kyocera, bem como o apresentei aos alunos da Seiwai Jiuko. A realização de um novo projeto está no inabalável sentimento de querer concluí-lo. Logo, almeje simplesmente com nobreza, força e seriedade. Acredito que os senhores pensam em como gostariam que a sua empresa ficasse na hora de traçar o seu plano de administração. Para concretizar esse plano, devem estar preparados em se empenhar de corpo e alma, mesmo que enfrentem as maiores das dificuldades, conforme este trecho. A realização de um novo projeto está no inabalável sentimento de querer concluí-lo. Tal postura está expressa no trecho seguinte. Logo, almeje simplesmente com nobreza, força e seriedade. Em suma, a fonte do sucesso está em pensar com pureza, de maneira persistente, em concluir o objetivo, qualquer que seja a dificuldade que lhe atravesse o caminho. Hoje, encerramos por aqui. Ok, 13 minutos, um pouquinho longo, mas está aí. Ele fala bastante coisa aí. Tem aquele pedaço que ele fala sobre o alpinista que cai, né? Foi já há algum tempo atrás, mas uma pessoa que trabalhava junto, num fim de semana, ele capotou o carro, voltando, acho que é da praia, algum lugar. Ele falou que estava sozinho, mas aí ele descreveu, do jeito que está falando aqui o Inamori, né? Ele fala que o carro, quando começou a virar, é como se fosse câmera lenta virando, e aí veio a cena da filha dele, desde criança e tal, mas é uma coisa assim até estranho de explicar. Então, eu acho que a subconsciência resgata as imagens e reproduz numa forma como se fosse um filme. Não precisa capotar o carro para você acessar o subconsciente, né?
descobrir a maneira de acessar o subconsciente, que aí ele fala bastante aqui, você ter repetidas vezes, né, persistência e repetição, intensidade do anseio, é o querer com toda aquela força que o cara tá falando lá, né, querer ardente acima de qualquer desejo do coração. Mas vamos lá, vou passar para o seu Itagaki iniciar as discussões de hoje. Por favor, seu Itagaki. Bom dia a todos. Capítulo de hoje, ter forte e persistente anseio que penetre até sua consciência. Esse capítulo me faz lembrar muitos casos, muitos exemplos que a própria minha vida passou, inclusive alguns meus amigos ao redor, que essa subconsciência até eu caracterizaria como um outro protagonista dentro de mim, porque essa sentimento de consciência pode ser formado quando você tinha 10 anos de idade, outro subconsciência formado quando você tinha 20 anos, ou 30 anos, 50 anos, infância, ou até você crescer adulto, ou na vida atual como empresários. Então, existem várias gerações que têm oportunidade de se formar um desejo forte que até pode chegar na subconsciência. E, por exemplo, no meu caso, né, quando eu, depois de montar minha empresa, acredito que depois de 7 anos por aí, a escritório que eu usava ficou pequeno pelo movimento da empresa. Aí surgiu uma casa vazia, mais ou menos 100 metros de distância da escritório onde eu trabalhava. E toda noite eu passava frente, antes de chegar à minha casa, deixava parado meu carro frente desse prédio, dessa casa que eu queria, mais ou menos a 8 horas da noite, 9 horas da noite, porque sempre, eu dificilmente voltava a casa antes de 8 da noite, né? Então, eu estacionava frente na rua, frente, pensando que, puxa, eu queria esse carro, eu queria comprar essa casa. Toda noite parava, olhando assim, 2, 3 minutos, frente esse carro, imóveis que tem uma placa, né, PNDC, mas é caro. Naquela época era muito caro. Mas eu continuei toda noite deixando parado frente da minha casa. De repente, aconteceu a grande oportunidade, porque mudou bastante naquela época o câmbio. Moeda brasileira fez uma desvalorização muito grande. Opa, eu achei essa aqui é a oportunidade, fui voando para o Japão, conversei com meus pais e pedindo uma parte da herança que eu poderia receber depois de meus pais falecer. Eu tinha um pouco de coragem para falar isso, mas acabei falando isso, né? E eu ganhei uma porção da herança dos meus pais, converteu de moeda japonesa para moeda brasileiras e negociei com imobiliário para baixar preço. Aí eu consegui. Quase eu passei 6 ou 7 meses toda noite na frente da Acredito. minha casa. Então, é uma das, assim, exemplos que, se você realmente ter um desejo forte, consegue. Tem outro exemplo que é o meu amigo, eu não posso falar devido a tempo, mas ele conseguiu um grande empreendimento aqui no Brasil, imigrando de quando ele tinha 13 anos de idade, mas eu tenho certeza, a energia que ele chegou nesse nível de empreendimento, hoje, tem uma consciência quando teve na infância. Ele nasceu numa família muito pobre e quem sofria muito, muito é mãe dele, criando 13 filhos, inclusive ele. E toda noite chorava na cama, olhando na casa de mãe que trabalhava até meia-noite, porque é uma agricultor pequeno e pai dele não trabalha direitinho, sempre bebendo. E nesse ambiente
eu acho que criou uma subconsciência na cabeça dele que queria ajudar mãe. Eu queria fazer feliz mãe. Isso motivou para emigrar para o Brasil e hoje ele conseguiu, empregando 2.000 funcionários, comprando aviões e rodando para 6 fazendas que ele tem. Eu acho que essa subconsciência, na verdade, é muito, muito importante para nós e cada um de nós deve ter esse desejo forte dentro de e por isso ligado diretamente com essa subconsciência com a maneira de pensamento que o Inamosan fala, diretamente ligado com isso. Tá? Então, eu acredito que, por isso, todo mundo tem que ter primeiro, uma maneira de pensamento acima de tudo. Isso faz controlar nossa vida inteira. Muito obrigado. Obrigado, senhor Itagaki. Vamos lá, em seguida, a Mauri, Grupo MNS. Qual que é a sua opinião? Bom dia a todos. Então, eu ouvindo a palestra do senhor Namori aí, e relembrando o que a gente estudou essa semana, principalmente agora que a gente acabou de fazer a reunião aqui com os motoristas da filosofia que a gente usa na abordagem da filosofia aqui no Grupo MNS, né? Hoje a gente discutiu sobre a importância da leitura dos livros, né? E olhando aqui em relação a essa abordagem do que ele fala aqui, e dentro do contexto da importância da cultura corporativa e a importância de estudar, né? De você estar sempre tendo essa disciplina de estudar, de melhorar, de analisar, né? E para alcançar essa meta elevada, até a gente conversou hoje de manhã, dentro do contexto, a gente volta sempre para aquela fórmula do sucesso que o Inamori fala, né? Que o resultado da vida e do trabalho é igual à maneira de pensar versus a dedicação e versus a capacidade. Dentro do contexto que a dedicação é a capacidade de 0 a 100, né? Se você tiver 0 de dedicação, qualquer que seja a maneira de pensar, a capacidade, o resultado é 0, e é igual à capacidade, e a maneira de pensar pode ser de menos 100 até mais 100, né? Daí o quanto você tem de capacidade, estudou em boas escolas, ele está altamente direcionado em relação à sua atitude, né? A sua dedicação e a sua maneira de pensar, igual o senhor Itagaki falou, né? Ele tinha uma vontade de comprar casa e ele toda hora ele ficava com aquela maneira de pensar altamente positivo, eu vou conseguir, se dedicou até a chegar naquele momento propício que ele estava na mentalidade dele, ele estava altamente preparado e tinha um meio, né? Ah, se acontecer isso, eu posso fazer isso, tal, tal. E a principal de tudo, até o senhor Hélio aqui da MNS falou, é a atitude, né? De se colocar à disposição na imobiliária, de se colocar na posição de comprador, né? De receber essa oferta de venda, né? De ter essa coisa, se colocar nessa abordagem, que é a dedicação, né? Essa capacidade de se mostrar capaz de comprar, a maneira de pensar, de ficar, sempre estar pensando naquilo lá, de até concretizar, né? De ter essa meta elevada, ele trabalha bastante. E principalmente a atitude de sair aqui do Brasil e ir lá no Japão, conversar com os pais e pedir essa antecipação de um direito dele, né, por exemplo, né? E os pais deles percebendo essa vontade dele de melhorar, de melhorar a vida, de ajustar o coisa, acreditaram nele, investiram nele, né? Anteciparam o que ele já era de direito, né? E aconteceu o resultado dele, né? E eu acho que está bem alinhado o que o senhor Itagaki falou, está bem alinhado ao texto, à palestra do senhor Namori também, que não adianta nada você se colocar como resultado da sua vida o problema dos outros, né? Realmente a dedicação, a sua maneira de pensar, a sua principalmente atitude é o que vai fazer você alcançar a sua meta, né? E a gente coloca hoje também em relação a algumas coisas que a gente escuta hoje, em relação a alguns livros de autoajuda, tipo o Segredo, né? Que ele está bem alinhado com esse daqui. Que a partir do momento que você deseja algo e você coloca na sua mentalidade e acorda e dorme e trabalha e pensa, né? Igual o senhor Inamori falou aqui na palestra. Se ele sabe que ele está precisando de alguém que conheça aquela tecnologia lá, e ele tem a atitude de sair da casa, ir a algum evento, alguma palestra ou alguma reunião específica daquela tecnologia, certamente ele vai alcançar uma outra mente alinhado com a dele, querendo uma empresa que invista em alguém que tenha aquela vontade de crescer naquela tecnologia.
Então, a maneira de pensar, a vontade, principalmente a atitude de sair da casa, de acordar e ir ao encontro da sua sorte, né? É o que faz nós termos os resultados, né? Se a gente ficar esperando e ficar reclamando dos outros, a gente não vai acontecer nada e a gente não vai colher os bons resultados. Então, acho que está bem alinhado nesse sentido, né? Que realmente essa maneira de pensar movimenta o mundo, mas principalmente é a atitude, né? De sair e ir em encontro da sorte. E como vários grandes atletas falam, né, que quanto mais treina, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E é a Hum. mesma coisa no universo, né? Quanto mais você se dedica, mais sorte você tem e mais o universo converge a seu favor e a favor do seu sucesso. Acho que é basicamente isso que eu tinha que falar. Obrigado, Mauri. Essa de repetição ou de a subconsciência atrair a solução, né? Eu ouvi a palestra de um outro empresário japonês também que ficou incumbido de desovar os 800 Cherokee que estava parado porque não estava vendendo lá no Japão. E aí ele ficou encasquetado porque que não estava vendendo, porque não estava vendendo e parece que estava faltando alguma coisa para, sei lá, adaptar alguma coisa no ambiente do Japão. Eu tinha que fazer alguma coisa nesses 800. E ele falou que um dia ele subindo no elevador, entrando no elevador, não sei se é para subir ou para descer, entrou uma pessoa junto com ele nesse elevador. E que por acaso o cara tinha essa solução para resolver esse 800 Cherokee. Mas a questão que ele abordava é saber pegar a oportunidade, porque ele fala que a sorte diz que tem cabelo na frente, e atrás diz que é careca, né? Então, se você vacilar e o cara for, se você vai pegar, ele tá liso o cabelo, diz que ele não consegue pegar. Então, a sorte você tem que pegar de frente. Tem uns ditados que fala sobre isso, né? Você deseja, você quer, você está mentalizando. Mas também tem que estar atento quando o universo mandar a solução, você saber agarrar ele, né? E não é qualquer coisa para agarrar também. Se você agarrar a coisa errada, você pode também ir para o lado errado. Então é difícil isso. Mas, vamos lá. Em seguida, Daniel, como é que tá? Vamos lá, sua opinião. Primeiro, o tema é muito oportuno, assim. Eu concordo com tudo que foi falado, assim, essa questão do consciente e do inconsciente, né? Assim, consciente a gente se preparar para identificar e se preparar para a oportunidade, mas eu acho que ao longo do dia, do tempo, existem uns vazios, né, que a gente pode tentar preencher, e eu acho que é isso que o senhor Inamori coloca, né, de a gente tentar preencher esses vazios, né, de forma que você dê uma saturada no inconsciente também. Em relação eu nunca li O Segredo, né, no máximo eu comecei a assistir um filme sobre ele. Minha esposa fala muito disso às vezes, mas eu acredito numa coisa. Eu acredito que no universo existe a lei da gravidade. E a gravidade, né, quanto, né, maior a massa, né, maior é a tendência dela atrair, né, massas menores. Então, se a gente fosse jogar isso para uma dimensão das ideias, conscientes e inconscientes, sei lá, de repente pode ser alguma coisa parecida, né? Então, se você cria uma densidade de ideia sobre um determinado objetivo, pode ser que, consequentemente, você atraia pessoas com ideias semelhantes ou até opostas, e isso te traga a oportunidade de conscientemente ver se a ideia que você estava trabalhando originalmente ela é válida ou não, ou se ela precisa ser reformulada ou não. É esse pensamento que eu estou tirando hoje, assim. Eu queria só fazer uma sugestão para vocês, que eu não sei se todo mundo que participa do grupo já visitou esse site, mas o Paulo, ele sabe que há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho e eu precisei fazer uma revisão bibliográfica e eu acessei o site do Kyoto Prize, que é mantido pela Fundação Inamori. Eu gostaria de sugerir a todos assim que, se tiverem tempo, acessem o site do Kyoto Prize, porque tem muita coisa interessante assim. E principalmente assim, agora em 2024, eles começaram a colocar
uns textos de antigos laureados, entendeu? Então vale muito a pena. Isso que eu queria colocar. Ok, Daniel. Obrigado pela sugestão aí. Fica de estudar um pouquinho Kyoto Price. Muito bom. Em seguida, Noan Takematsu. Como é que você está aí em Brasília? Muito calor aí? A Lorena Secura já 150 dias sem chuva. Bom dia a todos. Pois é, Paulo Santos, a gente está aplicando, está distribuindo os livrinhos para quase todos os funcionários. Aí semanalmente está fazendo em cada unidade. Agora sobre o tema de hoje, né? Sobre o tema de hoje, eu acho que nem o Itagaki falou, né? A gente mentalizar, e no vídeo também, que a gente mentaliza começa a se tornar realidade, né? Começa na cabeça, aí aos poucos você vai fazendo ações que se tornam realidade mesmo. Aqui na empresa sempre foi assim. Aí, mesmo que às vezes demore um pouco mais, um dia chega lá, né? A gente pensava, nós queremos vender tanto. Aí parecia muito longe. Aí depois de uns 3 anos aconteceu. Aí queremos vender tanto. E toda vez, hoje a gente tem 4 lojas. Mas antes, se a gente olhasse 10 anos atrás, pensava que era impossível, né? Sonhando, mentalizando, e foi se tornando realidade. Essa história, Itagaki-san, parece muito de um tio do meu pai, lá do Brasnica. Yudi, é do seu Yudi da Brasnica. Meu pai sempre contou, né, história pra gente. Mas uma dúvida, né, sobre essa questão de sonhar. Hoje, alguém me questionou esses dias de você tem um grande objetivo. Às vezes, tem que tomar cuidado com quem fala, né? É bom conversar sempre o seu objetivo, mas também tomar cuidado, né, com quem fala. O que vocês acham sobre isso? Ficar conversando sempre sobre eles ou pensar direitinho com quem a gente tem que estar falando sobre isso? Ô, Noam, você está com 3 restaurantes hoje, né? A gente tem 4 restaurantes 4. e um centro de produção. E na soma você está com mais ou menos quantas pessoas trabalhando? Mais de 60. Mais de 60. Então, e você já sente a diferença com o estudo da filosofia? O antes e o depois? É que é lento, né? Já, assim, eu acho que é uma construção, né? Mas ele dá uma base para o pensamento das pessoas, porque é diferente o gestor direto ficar falando. Agora, a gente estudar e ver os vídeos dá uma base mais forte porque a gente fala, né? Eu acho que complementa, sim, tá dando uma estrutura mais forte para o pensamento pessoal, né? O pessoal da linha de frente pensar melhor, né? Eu acho que tá melhor, sim. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Noam? Vamos lá, o Daniel estava com a mão levantada? Não, eu só bati palmas porque Aquele aplauso. o Noam fez um comentário muito interessante, que foi a questão de você com quem que você vai dividir, né? Me faz lembrar de uma opinião, acho que é de uma psicóloga, sei lá, que diz assim que a gente perde muito tempo com quem está certo, quem está errado, né? E isso não tem nada a ver. Você tem que buscar o que é correto como ser humano, não quem está certo. Mas só que o nosso ego humano, né? Perde muito tempo para falar, eu estou certo, você está errado. E quando a gente coloca o que é correto como ser humano guiando a gente, você para de conflitar, né? Esses dias na entrevista não, não é debate político, é um programa de jornalismo, que um dos debatedores, ele caiu na tentação de querer opinar a opinião do outro. E aí vira discussão, né? Aí não é opinião. Quer dizer, cada um tem o direito de opinar a opinião dele. Se alguém para questionar, entrou na arena do você está certo, você não está certo, o que eu acho está melhor. Está errado, né? Quer dizer, está errado. Você cria conflito e não anda para frente. Agora, quando você deixa a opinião livre e cada um expressa a sua opinião, sem discutir, aquilo vai se adicionando e ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, né? O importante é respeitar a liberdade de expressão de cada um e cada um toma a sua decisão.
O Diogo Junqueira, você quer falar alguma coisa? Oi, Paulo. Quer opinar um pouco sobre a sua experiência aí? Não, eu quero só ouvir por enquanto. Vai? Ah, tá bom. Tá bom, fica à Obrigado. vontade aí. Ok. Tem um trecho aqui que o Namori falou, que eu achei interessante. Se você está infeliz e a sua empresa não vai bem, tudo é fruto do seu pensamento. Isso daí não é fácil de você aceitar um negócio desse, né? Se você está infeliz e sua empresa não está indo bem, é culpa sua, é culpa do seu modo de pensar. Olha só. E isso atinge todos nós. Não precisa ser só empresa, pode ser família, pode ser profissional liberal, não importa. Mas quem tem na sua responsabilidade alguns funcionários, que seja 10 funcionários, que seja 60 funcionários, né? O modo de pensar, ele impacta a vida das pessoas que estão trabalhando junto, né? Vamos lá. Jorge Sato, faz tempo que você não fala. Cadê você? Bom dia, Paulo Sege. Ô, Jorge. Bom dia. Bom dia. Faz tempo, né? A gente não fala nada também. Esse tema é um tema muito bacana. Você sabe, você me conhece e você sabe que na TECIM nós temos vários cases de sucesso depois que a gente começou a estudar essa filosofia, né? O último case de sucesso nosso começou em 2014, onde nós tínhamos um sonho. O faturamento nosso estava em torno de uns 13 milhões e meio, mais ou menos. E a nossa meta era uma meta ousada, de chegar a 20 milhões de faturamento, né? Nós começamos a campanha dos 20 milhões de faturamento em 2014. E nessa época a gente participava de estudos de filosofia da CEUADCO, né? Eu tenho muita saudade dessa época, daquele encontro mensal que a gente tinha com várias empresas, né? Várias pessoas, era muito bom aqueles estudos lá naquela época. E nós começamos, então, em 2014, com a campanha dos 20 milhões, e de tanto falar toda semana, toda sexta-feira nas reuniões, né? Chegou em 2018 e nós atingimos os 20 milhões de faturamento, né? Então, realmente, quando você tem um sonho e você vai determinado em busca desse sonho, sabe? E você procura fazer de todas as formas com que a empresa consiga aumentar a produtividade e fazer com que as pessoas também tenham o mesmo pensamento, é muito importante, sabe? Então, é um case de sucesso que eu nunca me esqueço desse episódio aí, né? Foi muito bom e é isso aí, Paulo Sérgio. Quando a gente tem um sonho e você começa a batalhar todos os dias, mentalizar firmemente esse sonho, um dia ele se concretiza, sabe? Então, é importante você colocar no fundo do subconsciente esse sonho aí e mentalizar diariamente, dia e noite. Quando você consegue enxergar na parede aquele sonho concretizado, com certeza o sonho vai se realizar, tá? Ok? Essa é a mensagem. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Parabéns pelo desempenho aí. Sair de 13 para passar de 20 não é dobrar, mas chega quase a isso, né? Muito bom. Agora já são 10 horas. Rapidamente, Hélio Junge. Bom dia a todos. Bom Tudo dia. bem? Faz um tempo aí que eu também não solto a minha voz aqui para contribuir algumas ideias aqui com vocês. Mas olha, assim, eu vou falar bem pouquinho, tá? Eu confessadamente, eu vou falar do meu, assim, como é comigo aqui, né? Eu vou compartilhar a minha experiência, tá? Pelo amor de Deus, não. Eu sou uma pessoa que até alguns anos atrás tinha muita dificuldade de aceitar esse tema de hoje. Tá? Assim, eu, eu me considerava uma pessoa assim muito pessimista, né? Ainda hoje eu sou um pouco, mas melhorei bastante, né? Então isso me atrapalhava bastante para aceitar, né, esse tema que a gente está conversando hoje, né? Mas, né, graças ao assim, né, eu também ao mesmo tempo, né, comecei a ter consciência da necessidade de cuidar da minha saúde mental, então eu me submeti a sessões de terapia, né, tanto psicológica quanto psiquiátrica. Então hoje
Isso tudo tem me ajudado muito a retomar o equilíbrio e o que foi conversado hoje, né, o que foi apresentado hoje é um assunto assim que é, cabe muito mais dentro da minha aceitação, né? E venho, né, procurando aplicar isso todos os dias, né, pelo menos para o meu bem-estar, né, aqui dentro do Ministério da Saúde, onde eu trabalho, tá? Agora, além disso tudo, tem uma outra coisa também que eu acho que é necessário ter em mente, né, que é necessário também, é, a- assim, além da questão da oportunidade, né, que foi comentado, eu acho que também precisa da iniciativa, né, ou da nossa proatividade, né. Então, eu acredito que, além disso tudo, se nós não tomarmos, né, a iniciativa de colocar em prática, né, de colocar em ação, né, esse ímpeto de querer atingir, né, uma meta, um objetivo, né, concluir, né, uma ação, né, uma demanda, né, a gente também acaba não conseguindo atingir, né, esse feito, né. E para concluir, né, né, não sei se vou finalizar aqui, né, as falas aqui do nosso encontro, mas eu queria compartilhar, né, uma historinha aqui que eu acho que cai bem ao nosso assunto, né. Teve uma certa vez que um cidadão ele estava encalhado numa enchente, ele estava no topo do telhado, ilhado, aguardando, né, pela ajuda, né. Eis que então surge um barco ali, né, um resgate, né, e convidou ele a subir no barco, né. O ilhado, né, o rapaz ilhado mencionou o seguinte, né, não, eu vou esperar pela ajuda de Deus, né. Ah, tá bom. Aí o barco foi embora. Horas depois ele voltou, né, venha, suba com a gente. Não, vou aguardar pela ajuda de Deus, tá bom. E aí, horas depois, né, mais uma vez, né, não, eu vou aguardar aqui pela ajuda de Deus, tá bom. E nisso a água foi subindo, chegou uma hora que ele morreu afogado. Quando ele chegou lá no céu, encontrou com Deus, né, e reclamou com ele, né? Olha, mas eu sou uma pessoa de uma fé tão forte, sempre acreditei no Senhor e o Senhor não me ajudou dessa vez. Olha, eu mandei o barco 3 vezes, você que não aproveitou. Então, assim, eu acho que sim que enfim, né, em resumo, eu acredito nisso, né, que de fato nós temos que ter esse foco, né, essa linha de pensamento, né, ao mesmo tempo temos que estar atento às oportunidades, mas também temos que ter, né, essa proatividade de querer, né, agir, né, canalizar, né, toda essa energia, né, em busca de atingir, né, esses objetivos aí, tá? Bom fim de semana para todo mundo e muito obrigado. Obrigado, Hélio. Diz que a gente desenvolver a capacidade de discernir o que é o abraço do inimigo com a mão de Deus, né? Saber aceitar o que é correto é tão difícil quanto a gente saber recusar aquela oferta que vai te levar para o lado errado. Diz que na medida em que a gente evolui, a gente cria essa capacidade de discernir uma coisa da outra. Nesse capítulo aqui, persistir na inovação até concluir, né? Tem um trecho que o Inamori fala que empresas como a Toshiba, a Hitachi, os conglomerados no Japão, né, ele tem um índice de 90 projetos bem-sucedidos para cada 100 tentativas de inovação. E que na Kyocera, do Inamori, ele tem 9 sucessos em cada 10 tentativas de inovação. E que o jornalista pergunta, mas isso não é mentira? Que você consiga 90% de sucesso, enquanto uma Hitachi, uma Toshiba consegue só 10%? Ah, desculpa, eu falei o contrário, né? 90 insucesso nos grandes, então é 10 de acerto contra 9 do Inamori. Aí o Inamori responde que ele fala assim que eu não falei que acertava 90 em 100, né? Ele acerta 9 em 10, enquanto que os outros tentam 100 e acerta 10. Ou seja, ele não inicia qualquer coisa, só que quando decide iniciar uma inovação, um projeto, ele não desiste até conseguir. Então, essa é a diferença dos 90% contra 10% do outro, né? É que ele não atira de qualquer jeito.
Bom, 10 horas e 7 minutos. Daniel, quer falar alguma coisa aqui? É muito curioso você falar isso agora, né? Porque justamente a dispersão deve ser menor, né? Ele deveria estar focado em um número menor de propostas, e isso está alinhado. Eu li uma frase um dia desses que falava o seguinte, que é impossível para uma empresa ela querer abraçar tudo. A tendência é a empresa se focar no nicho, né? E a cada dia ir se especializando mais, assim. É impossível você conseguir guerrear em várias frentes ao mesmo tempo. Historicamente é impossível, né? Para as empresas, para os exércitos. E é curioso porque você coloca no final do coisa justamente você ter foco. Esse foco ele vai gerar mais intensidade de pensamento, consciente ou inconsciente, né? E aí isso consequentemente pode aumentar no que depende de você, pode aumentar a sua taxa de sucesso. Consistência no alvo, né? O Inamori observa que se você acostumar a tua equipe de pesquisa, desenvolvimento, ou qualquer que seja o projeto, se você aceita na cultura da organização que você pode tentar 90 para obter 10, isso você dificilmente consegue alterar depois. Ele fala, na minha empresa, eu não abro 100 projetos, eu abro o que for necessário, 10 no caso, mas eu quero os 10 bem-sucedidos, retorno. Só que, de vez em quando, você insiste, e não consegue. Então, essa é a diferença na qualidade da consciência, né? Você imagina você chegar para o teu chefe e falar, vamos tentar de novo? Talvez dê certo. Isso é uma coisa. Agora, você chegar e falar, olha, vamos iniciar porque esse vai dar certo. É uma postura completamente diferente no uso do tempo e do dinheiro para ficar apenas tentando, ou você simplesmente enfiar a cara para falar, não, isso aqui vai ter que dar certo. Muito bem, 10:10, já passou um pouquinho agora. A nossa próxima reunião é no dia 19 de outubro, sábado também, né? A 46ª reunião. O tema é o segundo tema dentro, se melhorar aí, tá? Persistir na inovação, que é buscar a possibilidade infinita do ser humano. Página 227 do livro, aquele de capa azul, e esse daí que o Amaury está mostrando. Muito obrigado pela atenção e participação de cada um de vocês. Estamos encerrando a nossa 45ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês e tomem cuidado com o fogo e respeitem a água e a natureza. Ok? Bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Boa semana para Obrigado, todos. seu Euro, Marcelino, Bom sábado, bom fim de Carlos semana. Vada, Bom final de semana a todos. Ronaldo, Tchau. Helder Fulan, Paulo Henrique, Obrigado, bom final de semana. Obrigado. Bom fim de Emerson, semana. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, pessoal. Emerson Inagaki de Belém. Uma hora você dá um depoimento. Obrigado. Tá bom. Abraço, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.